Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós podemos observar no livro de Apocalipse várias situações, especialmente ali quando ele está falando, escrevendo as 7 igrejas, coisas importantes que a gente talvez não perceba ou não se atente, mas que nos ensina e que nos traz muito entendimento da maneira de nosso Deus agir. Escrevendo a carta, mandando escrever a João escrever a carta à igreja da Filadélfia, ele diz algumas coisas que realmente fazem a diferença e que a gente precisa crescer no entendimento. Sobre a questão de ser coluna no santuário de Deus. Diz assim lá em Apocalipse 3, versículo 10 ao 12. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário de Deus, e que dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. O que a gente precisa entender é que quando dependemos ou quando reconhecemos nossa dependência plena do Senhor, Ele nos preserva nas provações, nas lutas, nas dificuldades, Ele nos guarda. Quando a gente aprende a confiar, a gente lembra do Salmo 23, que mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte, a vara e o seu cajado nos consolam. Ele nos trilha, nos conduz nessa trilha, nessa jornada, para que a gente possa experimentar da plena confiança, da plena graça, do amor de Deus neste processo. Mas mais do que isso, perseverando, ele nos faz colunas do santuário. Isso quer dizer o quê? Coluna é aquele que sustenta a obra de Deus, aquele que mantém. Quando a gente pensa em prédio ou coluna, a gente entende a importância do sustentar toda aquela obra. E quando fala que nós somos, ou ele nos faz colunas, como escreveu a igreja da Filadélfia, e ele nos faz coluna, a gente entende isso, ou seja, pessoas que, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas provações, são pessoas que sustentam a obra de Deus dentro do plano, dentro do propósito e do querer de Deus. Quando analisamos a história desde os apóstolos que começaram ali em Pentecoste, a gente vê a igreja passando por situações difíceis, por momentos difíceis, mas que Deus preserva essa obra através de pessoas. Muitos, talvez anônimos, que a gente talvez nunca ouviu falar ou que viremos a conhecer simplesmente naquele dia. Pessoas talvez que não compreenderam tudo, não entenderam tudo, mas que foram responsáveis por preservar tudo isso que é a Escritura, todo o conhecimento da vontade de Deus, mesmo na época mais escura da igreja. A gente precisa entender isso. O que a gente precisa ser e aprender a ser é fiel, honrar o Senhor, glorificar o seu nome e fazer o que ele nos chama para fazer. Fazer com o coração alegre, certo de que ele nos conduz na jornada, ele nos ensina, ele nos chama, ele nos mostra o caminho a seguir. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e sermos de Deus instrumento para o cumprir, o realizar, o manifestar da sua vontade neste mundo. Que a gente possa crescer em entendimento, em graça, diante do Senhor, fazer a obra que Ele nos chama, glorificar o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.